CEPRORGS e das nossas executivas, e gostaria de dar umas boas-vindas a mais um nosso evento do CEPRORGS Talks. No evento de hoje, nós iremos discutir de uma forma bastante prática os efeitos da LGPD nas empresas de TI. Iremos discutir, por exemplo, como blockchains, bancos de dados, formatos de acesso, políticas de privacidade necessitam, como elas podem se adequar à nova legislação vigente no país. E nada mais justo que no nosso bate-papo de hoje seja uma conversa com os nossos especialistas que estão vivenciando essas novas adequações na prática. Então, conosco hoje, eu tenho a honra de estar recebendo aqui no nosso CEPRORGS Talks a doutora Simone Macedo, que é advogada do escritório Lamáquia, advogados, pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC, pós-graduada em Direito Civil pela Uniriter, membro da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio Grande do Sul e membro do Grupo de Estudos de Proteção de Dados e Privacidade da ESA Rio Grande do Sul. Temos também conosco hoje aqui a doutora Lisiane Souza, advogada do escritório Lamáquia Advogados, mestrando em Direito e Sociedade pela Universidade de La Salle, pós-graduada em Ensino e Filosofia pela UFPEL, pós-graduada em Mobilidade Acadêmica de Direito pela Universidade de Coimbra, integrante do Grupo de Estudos de Sociedade, Internet e Direito da Uni La Salle. E, por fim, não menos importante, o nosso colega empresário de TI, diretor voluntário no CEPRORGS e na BRH, mestre em Administração de Empresas, Roberto Mazili, também pós-graduado em Business Strategy, ele é o Data Protection Officer da BCO e professor de privacidade da informação dos cursos de MBA da Unicinos. Então, queria dar inicialmente as boas-vindas à doutora Simone, à doutora Lisiane e ao Roberto por estarem aqui conosco hoje. Lembrando, pessoal, que a nossa live vai ser gravada e disponibilizada nas redes sociais do CEPRORGS. E as dúvidas, elas poderão ser enviadas pelo chat, ou se vocês mesmos preferirem, poderão se inscrever para falar diretamente com os nossos palestrantes. E essa é a ideia do CEPRORGS Talks, é ter uma conversa mais descontraída com nossos palestrantes, aproveitar esse dia de chuva aqui no Rio Grande do Sul, para que a gente possa estar batendo um papo um pouquinho melhor sobre a questão de LGPD. E eu já vou começar, já dando realmente as boas-vindas aos nossos palestrantes, já vou começar fazendo uma primeira provocação para a doutora Simone e para a doutora Lisiane, que é a seguinte: o empresário nosso está ocupado tentando seguir o negócio dele nessa questão de pandemia, ele conseguiu tirar um pouco a cabeça de dentro da água, olhar em volta e viu que a LGPD chegou. Então, eu queria já passar esse primeiro desafio para a doutora Simone e a doutora Lisiane, como pode ser dado um pequeno resumo sobre o que é realmente a LGPD, qual é a situação atual e quais são as multas que a gente pode estar esperando. E lembrando aqui, pessoal, que nós temos em torno de quase 12 perguntas que foram enviadas pelos nossos empresários durante essas semanas, que vão tratar de assuntos extremamente práticos para que o empresário hoje possa direcionar o seu negócio. Desde blockchain, a questão de data privacy no nosso negócio, passando por cookies, são perguntas bastante relevantes. Então, já passando essa primeira provocação para a doutora Lisiane e a doutora Simone, o que a gente pode esperar da questão da LGPD? Bom dia, Rafael, presidente Rafael Krug, bom dia, Roberto Mazili, bom dia para minha colega Lisiane Menezes. Bom dia a todos que estão nos assistindo, um prazer imenso estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema tão recorrente, tão atual e que desperta aí grande curiosidade e interesse dos empresários e muito especificamente dos empresários da área de TI. Bom, eu vou respondendo a sua pergunta, presidente Krug, eu vou passar alguns slides muito rapidamente para não cansar ninguém, com o objetivo de expor as questões mais básicas da lei, alguns conceitos mais básicos, para que todo mundo possa estar na mesma página aí durante a nossa conversa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está vigente já, né, desde dia 18 de setembro de 2020, obrigando, então, a todos que cumpram o que está na lei, embora as suas sanções passem a vigorar somente no dia 1º de agosto de 2021. Então, aí tem um prazo de quase um ano agora, né, para
empresas se adequarem à lei sem que corram o risco de responder e de estarem enquadradas as penalidades previstas na lei. Qual é o objetivo, então, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Regular o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais. O objetivo é proteger um direito fundamental de liberdade e de privacidade. Isso está previsto lá na Constituição. Então, essa lei veio a buscar essa regulamentação. O que é um dado pessoal para quem está chegando agora, né, e está querendo entender exatamente o que se trata de um dado pessoal? Qualquer informação que eu possa tornar a pessoa identificável de forma direta ou indireta. O nome, a biometria, o CPF, telefone, endereço, data de nascimento, hábitos de consumo, e-mail, IP do computador, identificadores eletrônicos quaisquer, dados de GPS, por exemplo, no uso de um Uber, de um 99, né? Pesquisas no Google também podem levar à identificação de uma pessoa. Isso tudo está dentro do que a gente compreende como um dado pessoal. Dentro da questão de dado pessoal, existem os dados pessoais chamados de dados sensíveis, que podem oferecer uma certa vulnerabilidade e até mesmo uma discriminação daquele titular, que são, por exemplo, os dados relacionados à saúde, dado genético, biométrico, convicção religiosa, opinião política, origem racial ou étnica. Esses dados, então, podem expor, de uma certa forma, mais o seu titular de dados, tá? Quem é que deve cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados? Qualquer pessoa física ou jurídica, né? Uma empresa ou uma pessoa natural, de direito público ou privado, que realize o tratamento de dados. O que significa tratar dados? A coletar, armazenar, excluir, compartilhar, manter dados num banco de dados significa tratar dados. É importante destacar que o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados é para as pessoas físicas ou jurídicas que tratarem dados com finalidade econômica. Então, por exemplo, se as pessoas trocam e-mails entre si, mas não existe uma finalidade econômica naquela troca de e-mails, aquele e-mail não vai ser usado, por exemplo, para venda de um produto, para propaganda de uma empresa, enfim, obviamente essa relação que houve aquela troca daquele dado não vai estar amparada pela Lei Geral de Proteção de Dados. A questão da finalidade econômica tem que ficar clara para todo mundo entender a incidência da lei. A lei fala também em agentes de tratamentos de dados pessoais, né? Quem são os agentes? Quem tratam os dados pessoais? O controlador, que é aquele responsável pelos dados de posse da empresa, e o operador, que vai realizar o tratamento de dados conforme a orientação do controlador. As empresas também têm que ter um encarregado de dados, que lá mais adiante, talvez a gente fale um pouquinho sobre isso, não tem uma responsabilidade semelhante ao controlador e ao operador. O encarregado de dados é aquela pessoa, o chamado DPO, né, o Data Protection Officer, que vai ser indicado pelo controlador e que vai ser a ponte, ele vai ser o contato do titular de dados que pretenda saber alguma coisa a respeito dos seus dados daquela empresa. Ele então vai ter conhecimento de quem é o encarregado daquela empresa e vai buscar com essa pessoa saber ter satisfações, digamos assim, a respeito dos seus dados, né? Qualquer reclamação que ele tenha a fazer com relação aos dados dele, ele vai buscar pelo encarregado. E também é o encarregado que vai receber a fiscalização quando houver, né? Qualquer órgão que venha fiscalizar a empresa, querendo saber como é que o banco de dados está armazenando determinados dados, ele vai buscar pelo encarregado da empresa, pelo DPO. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela impõe aos agentes de tratamento de dados, e entenda-se controlador e operador, conforme expliquei antes, a adoção de medidas de segurança técnicas, que são aquelas referentes à tecnologia da informação, banco de dados com seguro, todos os procedimentos de segurança atinentes à tecnologia de informação,
e administrativas, incluindo-se, por exemplo, as jurídicas, implementação de políticas, termos de sigilo, termos de confidencialidade, a inserção, a implementação de boas práticas de governança de dados. Essas pessoas, elas têm que fazer, né? Ela impõe aos agentes de tratamento de dados, então, o controlador e o operador, para que então eles possam estar aptos a proteger os dados contra acessos não autorizados, vazamentos, situações acidentais. É importante frisar que a lei, ela traz isso como uma questão preventiva. Isso tem que ser feito antes de qualquer vazamento. A obrigação dos agentes de tratamento é manter esse cuidado preventivamente com relação aos dados que eles tiverem no seu banco de dados. Bom, aí, frisando então o que eu já tinha até colocado, né? O controlador e o operador, eles têm que tratar os dados pessoais, ou seja, tratar dados pessoais, volto a frisar, significa manter no seu banco de dados, compartilhar, excluir, tudo isso faz parte do tratamento de dados. Isso tudo tem que ser feito de maneira segura, agindo preventivamente para evitar o vazamento de qualquer dado pessoal. Até mesmo porque a ação preventiva lá na frente, ela vai ser uma defesa em caso de alguma fiscalização e em caso até de algum vazamento indevido de dados. Isso pode amenizar qualquer penalidade a ser imposta e pode ser um bom elemento de defesa. Isso tudo a gente coloca trazendo também que é baseado nos princípios basilares da nova lei, né? A boa-fé, essa ação preventiva já traduz boa-fé, já traduz transparência. Também a questão do livre acesso, o titular de dados, ele sempre vai ter acesso aos dados dele. A qualquer momento que ele quiser, ele pode perguntar, questionar para uma empresa se ela tem os dados dele, por que eles estão lá, se eles estão seguros, enfim, ele pode requerer satisfação a respeito dos seus dados. Outro princípio interessante e importante de destacar para vocês é que o princípio da necessidade. Os dados mantidos num banco de dados e tratados, eles têm que ser os necessários. Os necessários, por exemplo, para o desenvolvimento de uma atividade empresarial. Nada além do que o necessário deve estar e ser mantido em banco de dados. A finalidade também está correlacionada a esse princípio da necessidade. A prestação de contas, como eu falei, né? O titular de dados, a qualquer momento, ele pode pedir a prestação de contas a respeito dos seus dados. Os dados têm que ser aqueles adequados. Um exemplo interessante para as pessoas conseguirem visualizar. Eu vou numa farmácia e comprar alguma coisa, ou eu estou fazendo uma compra por e-commerce e aí me pedem meu tipo sanguíneo, por exemplo, né? Não existe a necessidade para aquela compra que eu forneço o meu tipo sanguíneo, não é um dado adequado, enfim, ele não está dentro do que é necessário para que aquela compra se efetive. A prevenção e segurança, né, que é um dos princípios basilares da lei e que pode muito respaldar aí a empresa que age preventivamente em caso de vazamento de dados. E a não discriminação. São os princípios que fundamentam a Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação às sanções, a minha colega Lisiane vai poder dar para vocês aí uma rápida noção do que a lei prevê como sanções. Bom dia a todos. Faço minhas as palavras da colega Simone. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu vou falar um pouco sobre as sanções administrativas. Como a Simone falou no início da fala, essas sanções, elas previstas na LGPD, elas passarão a ter vigência a partir de 1º de agosto de 2021. Mas o rol de sanções, ele é bastante extenso, né? Ele prevê sanções na sua forma mais amena e algumas sanções um pouco mais severas. Então, de fato, é preciso que desde já a gente dê uma atenção especial para esse rol. A sanção na forma mais amena, digamos assim, é a sanção de advertência. Ela é mais amena porque ela vem acompanhada da concessão de um prazo para a adoção das medidas corretivas
no caso de existir algum incidente com dados. E em seguida, e respondendo à pergunta do presidente, a gente tem as multas. A LGPD traz 2 tipos de multa. Em primeiro lugar, a gente tem a multa simples, que vai ser aplicada em caso de incidente em um valor correspondente em até 2% do faturamento da pessoa jurídica em relação ao seu último exercício. E aqui são excluídos os tributos, né? E ela é limitada a 50 milhões de reais por infração. Então, a gente percebe que existe um teto para a fixação dessa multa. E esse teto vale também para multa diária, que seria o segundo tipo de multa. É possível, então, que em caso de incidente, exista a aplicação de uma multa diária até que seja feita a correção, né? Se tomem as providências, medidas corretivas em relação a esse incidente. Além das multas, a gente também tem mais algumas outras possibilidades de penalidades previstas na lei. Uma das possibilidades é a publicização da infração, que pode acontecer no momento em que essa infração for apurada e confirmada. A gente também tem, e aí são penalidades um pouco mais severas, a possibilidade de bloqueio dos dados no banco de dados da empresa até que exista a regularização pela empresa do que causou o incidente. É possível que seja determinada também a eliminação dos dados a que se refere essa infração específica, e aí vai depender do caso concreto. E nós temos também a possibilidade de suspensão parcial do funcionamento do banco de dados da empresa até que exista regularização. Essa suspensão, ela pode acontecer por um período máximo de 6 meses, que pode se prorrogar por mais 6 meses em caso de não regularização por parte do controlador dos dados. E pode existir também a suspensão da própria atividade do tratamento dos dados quando os motivos que causaram a infração não forem corrigidos. Por fim, a gente tem também uma penalidade que é a mais severa prevista nesse rol, que é a proibição parcial ou total do próprio exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados. A gente vê que a possibilidade de uma proibição de continuar esse exercício de tratamento de dados é algo bastante pesado, assim. E uma coisa que nos faz ter muita atenção por esse rol de penalidades é o fato de que essas sanções elas podem ser aplicadas tanto na forma isolada ou gradativa, como também de forma acumulativa, a depender do caso concreto, da gravidade do incidente. Então, é um rol que merece muita atenção mesmo, presidente. Perfeito. Oi, Simone. Não, e aí, complementando só, então, finalizando a nossa introdução, a gente quer dar aqui, depois de dar essa noção do que é dado pessoal, o que é tratamento de dados, o que é dado sensível, quem são as pessoas que tratam os dados dentro de uma empresa, né, controlador, operador, as sanções que essas pessoas que essas empresas podem responder a partir da vigência das sanções. A gente quer dar algumas ideias de como startar essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O mapeamento de dados, então, dentro da empresa, uma empresa ter noção exatamente de todos os dados que ela tem dentro do seu banco de dados, seria o primeiro passo, né? Fazer esse mapeamento, fazer a verificação do dado internamente, como é que ele chegou, por que ele se mantém, qual é a finalidade, a adequação dele às atividades da empresa, para poder até mesmo explicar isso em eventual fiscalização. Esse seria um primeiro passo aí para uma empresa começar a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda verificar, começar a olhar com mais atenção
aos contratos que tem com fornecedores, com terceiros, com funcionários, né? Verificar se é necessário alguma adição de cláusula, fazer algum aditivo, revisar efetivamente se há algum dado pessoal envolvido naquela contratação. A implementação de boas práticas de proteção de dados, como prevê a lei, né? A estruturação de políticas, isso também seria extremamente importante. E a mudança de cultura interna, e isso vai acontecer juntamente com essa implementação de boas práticas de proteção de dados. Era isso, por enquanto, que tínhamos para dar esse passo inicial. Perfeito, doutora Simone e doutora Lisiane, muito obrigado. E agora a gente vai trazer pontos práticos que os empresários do CEPRORGS mandaram para a gente via e-mail. E aí a gente vai fazer realmente um bate-papo e já fica aqui a nossa audiência depois também convidada a fazer perguntas. Quem quiser realmente se inscrever para depois conversar com vocês e não necessariamente digitar a pergunta, fique também à vontade, somente se inscrever no chat. Então eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou também estar trazendo o Roberto para o Roberto trazer a visão dele também de empresário, né? E aí a primeira pergunta que eu te faço, Roberto, é quais são, de uma forma bastante prática também, os pontos necessários que o empresário de TI tem que se preocupar com a questão de LGPD? Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, doutora Lisiane, bom dia, doutora Simone. Bom, pessoal, a gente está numa situação bem interessante, né? A lei entrou em vigor, muitos de nós, muitos empresários, de maneira geral, muito preocupados com a pandemia, enfim, né? E em determinado momento cai essa lei e entra em vigor ainda esse ano, surpreendendo a todos, né? Todo mundo achou que ela fosse valer só a partir de 2021. Uma das coisas que eu acho importante a gente falar sobre empresas de TI é que uma boa parcela dessas empresas trabalha com dados, né? Então, a gente tem empresas, um grande segmento que está envolvido com desenvolvimento de sistemas, muitas vezes tem acesso à base de dados de teste, se não, muitas vezes, inclusive a base de teste de produção em determinadas situações. Nós temos empresas que têm aplicações envolvidas nisso, tá? Então, eu comentaria o seguinte, ó, a gente precisa entender qual é o segmento que a minha empresa está inserida, tá? E levantar quais são os processos por onde trafegam dados pessoais. Ali a gente pode ver na tela o data mapping, é fundamental para a gente poder organizar e verificar quem são as pessoas que têm acesso dentro da empresa e também têm acesso a dados de cliente. Muitas vezes estão relacionados àquela prestação de serviço. Tá? Essas questões colocadas aqui pela doutora Simone são um ponto de partida. Eu tenho que enxergar, eu tenho que ter um pouco de segurança, eu tenho que definir uma política de privacidade dentro da minha empresa e não pode ser só da boca para fora. O que eu escrevo na política de privacidade eu tenho que estar praticando, né? Eu tenho que criar uma cultura, eu tenho que montar um time que vai estar envolvido com isso. Dificilmente eu vou conseguir delegar essa atividade somente para uma pessoa. Não, a gente fala em comitê, né? Eu tenho também que prover uma pessoa, algum responsável por essa questão dentro da empresa, que vai ser o DPO. A gente vai falar um pouco mais disso, acredito, depois, né? Mas eu tenho que analisar os meus processos e ver onde é que eu posso colocar mais segurança. Por exemplo, eu sou fábrica de software, né? Então eu vou lá e tenho uma atividade de prestação de serviço e eu acesso uma base de dados de um cliente onde 90% a 95% dos dados são a base de dados de produção. Não houve nenhum tipo de mascaramento, embaralhamento de dados, enfim, a ponto que as pessoas que têm acesso à base de dados acabam tendo avaliando, né, verificando dados pessoais, podendo ter a situação de selecionar eles e daqui a pouco saber muito mais do que eu preciso. Então, assim, ó, nós temos que revisar a segurança da informação, a política de acesso, questões de rastreabilidade, tudo isso se eu prestar serviço ou tiver uma aplicação que rode dados, né? Então, assim, ó, de uma maneira geral, nós temos que ter essas preocupações, tá? Mas nós temos que, eu acho que o grande desafio aqui é imaginar que tudo isso é um programa, não existe uma fórmula mágica. E a própria LGPD não nos diz como fazer, ela diz o que fazer, não diz como fazer. Então, a gente tem que ver, ó, eu tenho muito tratamento, tenho algum tratamento de dados não estruturado dentro da minha empresa,
em que tem dados pessoais? Tem. Bom, eu já tenho uma abordagem aí que eu vou ter que avaliar ferramentas, talvez, né? Pensar em digitalizar esses documentos. Né? No RH isso é muito comum. Você vai dizer assim, mas eu não... Bom, no RH tu tem dados pessoais, né? No mínimo isso. A gente fala muito de empresas que trafegam no B2B, né? De empresa para empresa, os negócios, mas pelo menos no RH eu tenho. Se eu tenho ainda um perfil de empresas que trafegam dados para consumidores B2C, bom, nesse caso eu vou ter provavelmente uma situação muito mais problemática. Se eu sou empresário de TI, presto serviço para a área de saúde, eu vou estar tendo acesso possivelmente a dados sensíveis. Né? Opa, essa questão do LGPD tomou um nível muito maior dentro da empresa. Tá? Então, assim, de uma maneira geral, nós precisamos nos conhecer, tá? Conhecer a empresa e tentar identificar onde estão esses dados pessoais para começar a bolar algumas estratégias, tá? Presidente. Perfeito, Basili. Então, com isso, a gente já começa, então, as perguntas. A primeira pergunta que a gente recebeu por e-mail, eu vou estar encaminhando para a doutora Simone. Depois a gente tem uma para a doutora Lisiane e depois a gente volta contigo, tá, Roberto? Primeira, doutora Simone. Quanto ao cadastro de e-mails, normalmente são guardados por muitos anos, pois servem para aceites, para orçamento, etc. No caso onde tem dados de pessoas, teremos que removê-los ou protegê-los já é o bastante? Isso é uma pergunta de associado. Nesse caso, a resposta, então, ela vai em duas etapas. Protegê-los e tratá-los preventivamente, como no início a gente colocou, é imprescindível. Né? E aí, independentemente de qualquer coisa, isso deve ser feito. Essa premissa deve ser a premissa do empresário que mantém aquele dado, aquele e-mail. E num segundo momento, ele tem que verificar: eu tenho consentimento do titular do e-mail para manter esse e-mail, para eu veicular propagandas, enfim, da minha atividade para ele, para manter esse dado no meu banco de dados? Não tenho. Bom, eu tenho o legítimo interesse em manter esse dado no meu banco de dados. Eu uso isso para incrementação, por exemplo, da minha atividade empresária. Tenho esse legítimo interesse, posso justificar isso em caso de uma fiscalização, por exemplo, ou mesmo no caso de uma cobrança do titular de dados, de por que eu mantenho aquele dado dele no meu banco de dados e uso ele, né? Então, nesse caso também é possível manter. Então, não tendo consentimento, mas tendo o legítimo interesse perfeitamente justificável, sim, é possível manter. Perfeito. Obrigado, doutora Simone. E doutora Lisiane, aí essa é uma pergunta de um associado que faz muito sentido também. Nós, como empresários, normalmente nós gostamos de fazer atividades de endomarketing, gostamos, por exemplo, de reconhecer os nossos funcionários. E olha que interessante a pergunta. No caso de divulgar em redes sociais fotos e nomes de colaboradores e ou clientes, em homenagens de aniversário ou evento entre clientes e a empresa, poderá se fazer ou não? Será permitido? Eu vou poder fazer isso? Será permitido? Eu preciso do consentimento agora do meu funcionário para mim poder parabenizar ele numa rede social? Essa é uma pergunta bem interessante. É realmente muito interessante. Nesse caso, é necessário consentimento, sim, porque a divulgação de nomes, de fotografias de colaboradores, a partir de agora ela vai poder ser mantida e realizada caso o titular desse dado, no momento em que ele fornece as suas informações pessoais e fornece uma fotografia, ele saiba, nesse momento, que elas podem acabar sendo utilizadas nessas postagens, em exposições dessa natureza na rede social. E sobre isso cabe a gente lembrar que não basta também a simples ciência do titular em relação a esse uso. É preciso também que ele esteja de acordo com essa prática, né? Com a exposição da foto na rede social. Porque, de acordo com a LGPD, o consentimento, ele se trata de uma manifestação livre, informada e inequívoca, que demonstra que o titular ele realmente concorda com o tratamento do seu dado para uma finalidade determinada e específica. Então, a gente vê que a obtenção desse consentimento, ela também está ligada aos princípios da necessidade, da determinação específica
relacionado ao objetivo do tratamento daquele dado. E afinal, a fotografia, quando ela permite a identificação de uma pessoa, ela pode sim ser considerada um dado pessoal. Só para finalizar, eu gostaria de deixar a informação de que a gente tem no campo jurídico uma discussão sobre a fotografia poder ser considerada inclusive um dado sensível. Se através dela ou de uma mídia como um vídeo, por exemplo, a gente puder obter algumas informações sobre aquela pessoa relacionadas a outras condições muito pessoais, como questões étnicas, raciais, questões de saúde, deficiências aparentes, e até questões como filiações, ideologias a que ela esteja ligada. Então, também por isso é que a gente precisa, de fato, do consentimento para a utilização dessas mídias. Perfeito, perfeito. E essa aqui é para ti, Roberto. Se no nosso site, nós não usamos cookies e nem coletamos nenhum tipo de dado para quem navega, nós temos que colocar aquele alerta e o aceite de navegação? Isso é necessário? Bom, é uma boa pergunta, né? O que eu imagino, tá? Assim, ó, a resposta é não. Né? Se eu não estou fazendo uma coleta de dados, eu não preciso colocar o consentimento ou expor a política de privacidade para dar transparência à pessoa que está ali navegando, né? E ciência também. Só que assim, ó, vamos pensar um pouco, né? O que a gente vê hoje? A gente também tem que poder entender como é que o cenário está. Se eu entro num site e começo a navegar e não aparece nada sobre cookies, política de privacidade, qual é o entendimento que aquele titular vai ter? Que essa empresa talvez não esteja se preocupando com a LGPD. E a gente vai ver que, na sequência, essa questão de entrar na LGPD acaba transformando os nossos usuários titulares, acaba empoderando eles, porque é uma lei que dá vários direitos adicionais aos que eles têm hoje. Então, assim, ó, seria de bom tom a empresa, então, dizer, ó, nós não coletamos cookies. Não que ela seja obrigada a dizer isso, mas pelo menos ela não deixa dúvida de que ela está preocupada com aquilo ali, tá? Mas, ao mesmo tempo, só para a gente entender, né? Eu acho que é importante também isso ficar claro na política de privacidade, tá? Que nós não coletamos cookies. E se por um determinado momento ela resolver mudar isso, né, ela pode também criar uma política de cookies separada da política de privacidade, onde essa política de cookies é citada na política de privacidade. Por que se faz isso, tá? Para se ter uma certa autonomia. A política de cookies, ela pode estar variando de acordo com o que eu estou definindo como empresas parceiras que fazem análise de dados, navegação, enfim. Isso aí pode variar. Hoje eu uso, por exemplo, o Google Analytics e posso daqui a pouco não usar mais, né? E aí eu não preciso, consequentemente, mudar toda hora a minha política de privacidade. Tá, então, resposta, não precisa, mas seria de bom tom dar transparência ao usuário dizendo que não usa. Né? Eu acho que esse é o ponto aí para ficar claro e não ficar atraindo a atenção ou as pessoas acharem que não está tomando nenhuma ação relativa à LGPD. Certo? Perfeito. Obrigado, Roberto. E aí eu já vou pedir para tu ficar aí se preparado para poder responder e também vou trazer a doutora Lisiane, que agora a gente começa com as perguntas bem mais técnicas. E essa aqui, ela é bem interessante porque fala de blockchain. Como vocês sabem, blockchain necessariamente não está dentro de um banco de dados. Ele não está guardado no banco de dados. Então, olha a pergunta do empresário. Minha empresa está pensando em guardar dados dos nossos clientes. Como a LGPD entende isso? Eu posso ser autuado por usar uma blockchain? E aí, doutor Roberto e doutora Lisiane. Tá, posso dar um pontapé inicial aí? Vai, manda lá. Se me permite, doutora Lisiane. Claro. Bastante tecnologia. Bom, blockchain, então, pessoal, né? Cadeia de blocos. Por que blockchain tem se tornado uma tecnologia tão importante para todos nós? Porque ela nos dá segurança e credibilidade. Né? Ela faz isso através de criptografia e ela tem uma característica para dar essa segurança que é muito importante para nós. Os dados são imutáveis. Então, se eu tentar mudar alguma coisa numa cadeia de fornecimento, de blockchain,
de blocos, né, eu vou ter problema, vai ter problema minha criptografia e nada daquilo ali vai estar válido. Então, assim, primeiro, a gente tem que entender que a LGPD, ela trata de dados pessoais, mas ela nunca diz que a gente não pode mudar os dados pessoais. Pelo contrário, um dos direitos dos titulares de dados é poder corrigir seus dados sempre que for necessário. Tem uma outra circunstância que diz também que as empresas têm que manter os dados atualizados dos seus titulares de dados. Então, com certeza, ela prevê. Imagina tu está guardando dados de um cliente e o cliente muda de endereço, tu vai precisar fazer a alteração desses dados. Então, assim, essa discussão ainda ela é bastante nova, mas, de uma maneira geral, colocar todos esses dados pessoais no blockchain me causa um problema quando precisar alterá-los, né? Claro, mas essa é uma resposta definitiva nesse aspecto? Eu diria que não. Existe também, por exemplo, uma situação que eu possa querer guardar alguns códigos, fazer uma engenharia de informação, vamos dizer assim, e que eu guardo alguns códigos e eu só consigo acessar meus dados pessoais a partir desses códigos em outra zona de dados que não seja a cadeia de blocos, tá? Bom, então eu tenho que passar por ali. E ali esses dados estão em blockchain, criptografados e não são dados mutáveis. Então eu crio um outro nível de segurança, vamos dizer assim, para que eu tenha acesso e dali eu possa acessar os outros dados pessoais que estão protegidos, tá? Então, através de um projeto de segurança da informação, eu posso daqui a pouco fazer uso sim de blockchain. Mas, no geral, pegar todos os dados pessoais e depositar lá e achar que está tudo bem, eu vou ter problemas na hora de fazer essa atualização. Desculpa, presidente, tem uma segunda pergunta, né, após? Não, é aí que eu acho que vem, por isso que eu já trouxe a doutora Elisiane junto. Eu posso ser atuado por estar usando uma blockchain. Por exemplo, a lei pode não entender a blockchain como uma coisa segura. Assim, em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer que a LGPD ela não faz uma menção específica aos mecanismos técnicos que devam ou não ser utilizados para conferir segurança ou não ao tratamento dos dados. Mas, em um primeiro momento, o que a gente tem já é um posicionamento da juíza Renata Baião, vinculada ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela é pesquisadora na área e já assumiu o seguinte posicionamento, de que hoje a gente pode usar a blockchain sem prejuízo da Lei de Proteção de Dados. Segundo essa magistrada, o blockchain ele acaba provocando um ambiente relativamente seguro para o armazenamento das informações pessoais e especificamente porque, além disso, ele permite um gerenciamento do dado por meio do próprio titular. Segundo ela, o registro na rede ele não é modificável, mas ele pode vir a se tornar inacessível, inclusive por escolha do titular do dado, caso ele entenda por bem eliminar a chave de acesso, a chave privada do arquivo original. Então, ela acredita que isso confere uma possibilidade de gerenciamento do dado pelo titular, o que também é algo compatível com o que prevê a LGPD. Então, em termos gerais, o posicionamento que a gente tem hoje é de possibilidade de uso sem prejuízo à lei protecionista. Perfeito, ótima informação aí, ótimo conteúdo já para os associados do CEPRORGS aí que estão querendo sim, fazer a implementação de blockchain. E aí eu vou trazer então o Roberto e agora a doutora Simone com o segundo item que foi de um associado, que é uma realidade também muito comum das empresas de tecnologia da informação. No caso, esse associado, ele falou que ele trabalha para uma grande varejista e ele também tem outras empresas de desenvolvimento então, que também acessam o banco de dados dessa grande varejista. Aí ele falou exatamente isso. Eu compartilho o banco de dados da minha empresa com outro parceiro. Como eu faço para me certificar que o meu lado está seguro e como eu não ser autuado com relação a isso? Então, ele tem as garantias dele, só que os dados estão compartilhados porque os dados estão sendo acessados por um outro parceiro de desenvolvimento. Como é que eu me garanto para que eu não seja multado no futuro se houver um vazamento nesse banco de dados? Aí, já começando com a doutora Simone e depois o Roberto, se quiser complementar, fica à vontade. Bom, mais ou menos na linha da pergunta anterior, né?
esse controlador, esse operador, esse agente de tratamento de dados, ele tem algum consentimento dos titulares de dado cujos dados ele pretende compartilhar? Pergunta número 1, porque compartilhar dados é tratar dados, né? Aí, não tendo esse consentimento, ele tem um legítimo interesse nesse compartilhamento de dados? O que ele busca com aquele compartilhamento de dados? São dois pontos que têm que ser analisados, né? Dependendo da atividade, dependendo da finalidade, tem que ter muito cuidado. A resposta dada assim de uma forma genérica, ela não fica completa, digamos assim, né? Teria que ser analisado efetivamente o que contém nesse banco de dados, nesses dados compartilhados, qual a finalidade, se ele pode justificar isso como um legítimo interesse, se ele não vai estar aí burlando a Lei Geral de Proteção de Dados, se no caso ele obtivesse só o consentimento, será que a atividade dele não ia estar um tanto quanto fragilizada, porque o consentimento a qualquer momento ele pode ser revogado pelo titular de dados, e aí daqui a pouco ele fica com a atividade empresarial dele travada, porque ele não pode manejar com esses dados. Enfim, é algo que tem que ser visto muito especificamente, muito individualizadamente. Não sei se o Roberto tem aí alguma complementação a essa resposta. Na verdade, eu vou tentar entender isso do ponto de vista prático de TI, né? Provavelmente nós temos um controlador. Primeiro, eu acho que é perfeito. A gente precisa entender bem a relação entre controlador e operador. Outra questão, e aquilo eu enfatizo aquilo que eu comentei no início, muitas das empresas de TI são operadores. Tá? Então, nesse caso, ela tem que ter um blindamento jurídico através de contratos, avaliar realmente assim, ó, primeiro, controlador de dados, trabalha com 2 operadores, tu tá rastreando, a gente tem, por exemplo, o mínimo acesso possível, a gente tem os dados embaralhados, né? Ou simplesmente tu vai me dar um banco de dados exposto e eu posso acessar qualquer coisa. Eu acho que primeiro tem um alinhamento com o controlador de dados, tá? A nível de segurança da informação, para cada vez só realmente dar condições para o prestador de serviço prestar o serviço com o menor problema de segurança possível, tá? E essa relação jurídica fica bem claro através de contratos o que cada um pode fazer, né? Então, o operador tem que revisar seus contratos com o controlador, porque ele já assume uma responsabilidade solidária se houver um vazamento de dados. Então, o risco também é dele. E a gente tem que procurar mudar esse mindset, né? Às vezes está a figura do fornecedor simplesmente atendendo ao teu cliente, mas olha só, ele é um controlador de dados e tu é um operador. Se não ficar bem claro os detalhes dessa prestação de serviço e a revisão de situações que podem mitigar riscos por incidentes, tu também pode ser extremamente prejudicado. Então, essa pergunta é extremamente conveniente, tá? Parabéns para quem fez, porque assim, ó, é uma situação muito comum aí a gente ter na nossa área de TI, essa situação de vários fornecedores prestando serviço, muitas vezes em empresas maiores. Como é que eu consigo ter uma certa segurança jurídica disso? Então, eu vou cobrar do meu controlador a questão de acessos, a questão de identificação de dados pessoais, se ele tem algum tratamento ou não, e eu vou tentar me prevenir disso, né? Tentando fechar cada vez mais a questão contratual, e assim como a doutora Simone expôs no início também, é importantíssima a revisão dos contratos de trabalho, as pessoas que estiverem operando esses bancos de dados na minha empresa também que tem que poder entender que eles têm uma grande responsabilidade e se por acaso houver alguma negligência que permita algum vazamento de dados, tanto da sua empresa quanto ao cliente que está prestando serviço, ele tem que ser responsabilizado. Tá? Então, voltamos à questão do controlador novamente, a gente vai cobrar e tentar apoiar esse controlador em medidas que nos deem mais segurança na operação dessa prestação de serviço. Tá? Isso pode ser a 4 mãos, não precisa somente. Isso vai ser tão bom para o controlador quanto para o operador. Tá? Perfeito, Roberto. Obrigado, doutora Simone. E agora a próxima para a doutora Lisiane. E essa também é uma pergunta que veio de um empresário preocupado.
Vi que será necessário ter um DPO na minha empresa de TI. Somos uma empresa pequena e não temos como pagar com um profissional desse tipo. Como eu posso proceder? Eu vou ter que ter esse custo? Certo, essa é uma preocupação realmente muito importante. No momento, a gente não tem uma regulamentação ainda que defina de maneira clara e expressa quais empresas estão realmente dispensadas da contratação do DPO. Mas o que a gente pode frisar, e com segurança no momento, é que a versão final da LGPD indicou a possibilidade de que o encarregado, o DPO, ele seja um empregado da empresa, uma pessoa natural, ou até mesmo um terceiro prestador de serviços, que aí pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então, nesse primeiro momento de início das adequações à lei, se tratando de uma empresa de pequeno porte, é possível, então, que a empresa designe um funcionário, né, um colaborador interno, para exercer essas funções atribuídas ao encarregado dos dados, ou até mesmo terceirize essa atividade, que pode ser realizada, sim, por profissionais terceirizados. E aí a gente frisa que advogados também podem exercer essa função, mas em níveis, de forma geral, assim, em níveis iniciais, a empresa pode começar, então, os seus trabalhos com os processos iniciais da implementação da lei, mapeando seus dados, adotando políticas internas de privacidade, conferindo segurança aos seus sistemas de armazenamento e, independentemente do porte, a empresa precisa sempre manter os seus registros em relação a incidentes de violação de dados. Se eventualmente acontecer um incidente e, sobretudo, manter o seu mapeamento atualizado. Pode, então, ter supervisão de um encarregado empregado interno já da empresa. Perfeito, obrigado, doutora Elisiane. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui que foi mandada por e-mail pelos associados, depois eu vou passar para a questão do chat, porque a gente tem algumas já perguntas no chat, eu vou então só fazer mais uma, a gente tem mais 4 perguntas para ser feitas, mas eu vou continuar com a doutora Elisiane e vou trazer o Roberto junto para conversar conosco, que é a seguinte pergunta: verifiquei que os cookies de uma aplicação não são seguros. Então verifiquei que realmente não está dizendo aquilo que eles não rastreavam, eles rastreiam. Eu posso acionar judicialmente um site que possui dados inseguros de cookies? Bom, esse acionamento ele é possível, né? O acesso ao judiciário ele é livre. Agora, o que a gente vai pleitear com esse ajuizamento, especificamente, vai depender do caso concreto, né? Da verificação do tipo de incidente que aconteceu, ver se houve realmente um mau tratamento dos dados e, portanto, alguma lesão concreta a um direito de proteção, ou se existe uma iminência de violação decorrente da falta de segurança na navegabilidade. Eu digo isso porque, quando existe uma ação judicial relacionada à proteção de dados, é possível que o titular, que o lesado, ele pleiteie em juízo uma obrigação de fazer, no caso, formule um pedido de eliminação dos seus dados pessoais de uma determinada base de dados, né, na condição de titular desse dado, ou ele pleiteia uma indenização, né, aí por uma lesão concreta. Então, realmente, a gente depende da verificação do que exatamente aconteceu em relação a essa insegurança de cookies. E aqui, por fim, eu só lembro que as sanções administrativas previstas na LGPD, elas só passam a ter vigência em agosto do ano que vem. Mas já é possível, sim, que sejam aplicadas algumas penalidades em juízo em decorrência também de outras legislações que já existiam, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, em decorrência também das próprias regras constitucionais que tutelam alguns direitos, como a privacidade, a intimidade, a honra, e essa possibilidade de condenação, ela não está ligada estritamente à LGPD, como também a essas outras leis que eu citei, e ao próprio reconhecimento do STF ao direito à autodeterminação informacional.
Então, é realmente um conjunto de possibilidades. Roberto, quer complementar ou não? Eu acho que já está bem explicado, só vou acrescentar, né? Quando nós tivermos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso cria um mecanismo de poder acioná-la em eventuais situações. Ela provavelmente vai ter uma auditoria para receber aí de denúncias de titulares de dados. Como a gente não tem isso ainda, existe outro, como a doutora colocou, existe outras estruturas no judiciário que recepcionam essas questões, mas assim, ó, ela tem que ter algum tipo de prejuízo. Se ela tiver um prejuízo, ficar claro que houve um vazamento, enfim, e que isso representou para ela problemas, simplesmente essa suspeita talvez não seja, ela não consiga levar isso muito adiante, né, sem ter maiores consequências, vamos dizer assim, tá? Claro que quando a gente tiver a NPD, imagino que, até pelo volume, né, se tenha um canal, talvez que isso possa dar até uma voz um pouco maior a isso. Tá? Lembrando que a autoridade também tem aí a função de auditoria, né? Ou não precisa necessariamente ter um vazamento, mas ela vai receber muito essas questões dos direitos dos seus de titulares de dados que não foram, que não estão sendo cumpridos. Isso ela também recepciona. Tá? Então, isso futuramente pode vir pelo menos uma sanção breve, né? Porque quando a gente mede o tamanho da multa, da sanção, tem alguns critérios que têm que ser obedecidos, né? Então, qual foi o dano, qual foi o grau, qual é a responsabilidade da empresa, enfim, outros pontos. Tá? Só para fechar essa... E complementando, me permite, presidente, uma complementação, também na medição da aplicação da multa, vai ser considerada aquela questão que a gente falou inicialmente, né, do quanto essa empresa agiu preventivamente, do quanto essa empresa tem implementado as políticas de governança de proteção de dados, do quanto essa empresa está se adequando, do quanto ela age com prevenção e com segurança, né, trazendo aí as medidas adequadas para proteger esses dados, né? Acho que isso tudo também vai ter um peso importante na aplicação das sanções. Perfeito. Obrigado, pessoal. Então, já dado o adiantado da hora, vou começar a pegar, então, as perguntas do chat. Então, o Eduardo Schaeffer colocou aqui. No artigo 7º da lei, que dispõe sobre a possibilidade de tratar dados, está indicado que, 1, deve ser mediante do consentimento do titular. Se fala muito que precisamos de um consentimento, mas tem a hipótese 9ª do mesmo artigo, quando necessário para atender o interesse legítimo do controlador ou terceiro. Nesse caso, dados poderiam ser coletados sem consentimento baseados na hipótese 9? Aí fica, eu acredito que sejam as duas doutoras que tenham mais capacidade jurídica, né, de responder isso. Começando aí, depois eu não sei se a Lisiane quiser complementar, mas sim, isso até a gente havia falado inicialmente, né? Essa possibilidade do inciso 9º, ela é muito interessante porque ela permite que empresas tratem dados baseados no seu legítimo interesse ou legítimo interesse de terceiro. Essa questão do terceiro ela ainda é um pouco controvertida, mas a questão do legítimo interesse da empresa, por exemplo, que é algo bem recorrente aqui no meio que a gente está falando, por exemplo, a promoção teria um legítimo interesse justificável. Então, sim, não necessariamente ela precisa ter o consentimento, e até mesmo porque o consentimento ele é uma base legal, efetiva, obviamente, mas ele torna vulnerável o tratamento daquele dado a partir do momento que o titular do dado ele pode requerer buscar, né, a revogação desse consentimento a qualquer momento. E sendo usado o dado, por exemplo, um Uber, né? Ele precisa do dado, ele precisa ter o acesso à localização e aos dados todos da pessoa para poder exercer a sua atividade empresária. A partir do momento em que esse consentimento é negado, ele fica inviabilizado de exercer a sua atividade, né? Porque a atividade dele é basicamente baseada em dados.
Então, ter só o consentimento, muitas vezes, torna o empresário vulnerável. E sim, em muitos casos, ele pode se utilizar dessa base legal que é o legítimo interesse, desde que ele consiga, é claro, né, fundamentar isso com transparência e com efetividade em caso de uma fiscalização. Então, ao mesmo tempo que é uma base legal muito boa, né, que abre um leque de possibilidades que pode se inserir ali, ela também tem que ser tratada com um certo cuidado, porque afinal de contas vai ter que haver uma justificativa plausível para isso, né, para que se enquadre nessa base legal o tratamento de dados. Não sei se a doutora Lise quer complementar aí. O Eduardo trouxe ali na pergunta o artigo 7º, né? Em relação a isso, a gente precisa ter claro que o tratamento do dado, para que ele seja considerado adequado, ele precisa se adequar a uma das 10 bases legais previstas nesse artigo. Então, a LGPD, ela traz 10 opções, digamos assim, de bases legais às quais é possível se atribuir o tratamento adequado dos dados. E uma delas é o consentimento. Então, existem outras bases legais, como a obrigação legal, que às vezes o tratamento do dado vai ser feito porque decorre de uma ordem judicial, né? Às vezes o tratamento do dado pela administração pública vai ser dado porque se presta a elaboração de políticas públicas. Uma outra base legal são os estudos por órgãos de pesquisa. Então, quando o dado é vinculado a um órgão de pesquisa, ele também se enquadra em uma base legal. Existe a tutela da saúde, a proteção do crédito, e todas essas são bases legais. É preciso, então, que se verifique durante o seu mapeamento se aquele dado armazenado ele está vinculado a uma dessas 10 bases ou não. E pode ser, então, o consentimento ou pode ser uma das outras bases legais. Perfeito, perfeito. E aí temos aí a pergunta do Gustavo Heller, diretor do CEPRORIX, que é a seguinte: quem usa as grandes, aí tá para os três, tá? Que eu acredito que o Basile também entra na área do Basile. Quem usa grandes nuvens como Azure, Amazon, Google, além de produtos dessas empresas, precisa se preocupar com os dados neles armazenados? Ou podemos dizer que os EULAs, que é o End User License Agreement, deles, com os nossos clientes, já está contemplado? Eu posso, então, confiar já com a questão do End User License Agreement cobrir já esses dados que já estão armazenados lá, ou eu preciso também me preocupar com isso? Bom, aqui nós temos várias questões a serem pensadas, tá? Primeiro, quando a GDPR entrou em vigor, uma das coisas que ela deixou muito claro aí para as empresas, para as grandes nuvens públicas, é que eles tinham que ter seus dados na União Europeia. Teve algumas adequações nesse sentido das empresas, principalmente americanas, a redirecionarem alguns armazenamentos de dados que eram feitos nos Estados Unidos, tá? Diretamente aí para a União Europeia. Mas a gente entra também no contexto do direito internacional, tá? Existem acordos, contratos entre países em que tu define se aquele país aceita, né, algumas leis, ou se tu tem um livre acesso. Recentemente, por exemplo, teve o Privacy Shield, que era um contrato entre a União Europeia e os Estados Unidos, que meio que colocava uma zona de livre tratamento, de compartilhamento dessas informações. Esse contrato, recentemente, ele foi, vamos dizer assim, rompido, tá? Mas já está sendo trabalhado um pouco relativo a isso. Vamos voltar agora para o Brasil, tá? Esse tema, se nós vamos precisar necessariamente termos os dados no Brasil ou termos esses dados, ou poder ter os dados armazenados fora do Brasil ou em um país que não tenha uma lei de privacidade de dados, né, no mesmo molde que a LGPD ou o GDPR, ou que não tenha esse contrato, esse termo, né, assim como esse ato regulatório como o Privacy Shield, isso tudo ainda vai ser melhor equacionado, tá? Mas, de qualquer maneira, essas grandes nuvens públicas têm isso. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, essas nuvens já estão se preparando com serviços
E aí, respondendo aí, presidente, esse acordo, né, de serviço, muitas vezes eles têm serviços hoje de bases de dados em que eles criptografam, que elevam o nível de segurança para dados pessoais, se tornando ainda mais, vamos dizer assim, seguros. Né? Claro que vai pagar mais por um preço desses, tá? Nós temos também, esse assunto todo ainda é um pouco novo, porque, por exemplo, agora em 2020, né, início de 2020, entrou um ato, né, o CCPA da Califórnia, que é uma lei de privacidade do estado da Califórnia, e também fez com que provocasse bastante esse assunto. Claro que ele é bem diferente do que a gente tem na LGPD aqui, mas também que trouxesse essa questão de privacidade de dados nos Estados Unidos de uma maneira mais consistente do que é hoje, tá? Então, o que a gente vê? A gente vê isso, que existe uma certa adequação, é necessário sim revisar os contratos que vocês têm vigentes hoje a nível de nuvem, de cloud, e verificar esses termos. Até porque existem situações em que a empresa se torna responsável por operar com esses dados e às vezes tem serviços em que essa operação de backup, tudo isso fica centralizado diretamente na nuvem, né? Claro, tu paga mais por isso. Então, tem que revisar os contratos e avaliar essas questões de privacidade que estão ali, tá? Essa é a recomendação. Obrigado, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui que eu preciso fazer. Eu vou usar nosso tempo de bônus rapidamente. Mas duas perguntas que são fundamentais e eu acho que para empresário de TI cai como uma luva. A primeira é a seguinte: como se pode provar que os dados foram roubados do meu banco de dados quando um cliente alega que o CPF dele vazou? Ora, o CPF dele poderia ser usado em qualquer outro tipo de sistema. Como eu posso me prevenir para dizer que esse vazamento não foi do meu sistema? Então, eu imagino que seria muito comum. Daqui a pouco vai ter alguém dizendo que vazou, mas é um dado comum a outros bancos de dados. E se alguém me acusar, como é que eu posso me defender? Doutoras, quiserem conversar, falar um pouco sobre isso? Num primeiro momento, saindo da área de TI, porque eu acho que com relação a esse rastreamento de onde saiu o dado especificamente, talvez o Mazzilli possa nos dar um respaldo maior na resposta, mas juridicamente falando, todas as boas práticas adotadas pela empresa vão ajudar na sua defesa, como a gente falou ao longo aqui dessa live. Acredito que pelo olhar da TI, não existe a possibilidade de a gente assegurar 100% que não vai haver um vazamento. Tô certa, Mazzilli? Exatamente. Não tem, né? Mesmo a FBI e CIA tem seus dados vazados, então é impossível. Exato. Então, o que a lei geral impõe para quem está tratando os dados, para o operador, a mando do controlador, é que haja transparência, que haja prevenção com relação à segurança, é que haja adequação dos dados mantidos no banco de dados para as atividades necessárias. Tudo isso vai ajudar para que, havendo um vazamento de dados que não é possível de ser 100% afastada, essa possibilidade, né? Ocorrendo esse fato, então que a empresa tenha mecanismos de defesa perante a autoridade reguladora, né, perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao Ministério Público, ao PROCON, enfim, por onde tramitar aí esse inquérito, essa investigação. Complementando, então, eu de acordo aí com o que a doutora Simone comentou, tá? Mas vamos tentar ver na questão técnica, onde é que estão meus dados? Meus dados ou estão armazenados em banco de dados, meus dados podem estar em planilhas, meus dados podem estar em backups, né? Backup em vários outros, em pendrives e vários outros dispositivos. Bom, então a primeira preocupação, e voltamos lá ao data mapping, né? Onde é que estão meus dados? Quais zonas de dados eu tenho? Às vezes eu tenho 2, 3 bancos de dados, eu uso banco de dados em nuvem. Onde é que eu estou? Bom, em cima de cada um desses pontos, nós temos que ter mecanismos de segurança. E eu acho que o principal ponto aqui, presidente, a regra é eu criar evidências. Eu criar rastreabilidade, eu criar logs. Tudo isso são essas provas que vão me ajudar, né? Se eu tiver
No momento que eu sou acusado, eu tenho um ônus de me defender. Mas como é que eu vou me defender? Eu tenho que mostrar as minhas adequações referentes à LGPD. Eu tenho que mostrar a minha organização. Eu tenho que mostrar o meu compliance. Eu tenho que mostrar que todo mundo que tem acesso aos meus dados, né, são criadas evidências, eu verifico o acesso, não tem acesso a dados pessoais, somente quem tem acesso a dados pessoais, eu tenho que poder comprovar essas coisas. Se eu realizei todas essas práticas de forma anterior e blindei a minha organização com as melhores práticas, eu tenho isso bem equacionado e consigo responder e mostrar, opa, eu aqui, olha aqui, ó, todo meu relatório de impacto está assim, meus dados pessoais são esses aqui, não tem como isentar se não ficarem registrados, nos logs não houve nenhum acesso não autorizado, né? Então eu vou começar a mostrar todas essas questões e isso vai acabando tirando a responsabilidade do meu colo e vai recair aonde? Vai recair para as outras empresas que esse cliente, que esse titular de dados compartilhou, talvez seus dados pessoais, e talvez elas não tenham essas provas para mostrar. Então, a probabilidade é muito maior que esse vazamento tenha sido decorrido dessas outras empresas. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Por isso que é importante a gente trabalhar sempre preventivamente, né? Não esperando que o pior aconteça. Melhor, esperando... Perfeito. Tá? Perfeito. E a última aqui do nosso vice-presidente Luiz Henrique, né, para poder encerrar a nossa live de hoje, é: a localização geográfica onde os dados estão armazenados é relevante? Brasil, Estados Unidos e Europa, por exemplo? Nós temos algumas questões aí que é importante, né? Se meus dados estiverem localizados na Europa, eles estão em solo europeu, ok? E daí eu não tenho que responder só a LGPD, eu tenho que responder a GDPR também. Se eu tiver, né, dados de cidadãos europeus, então nem se fala. Direto, independente se eu estiver na Europa ou se eu estiver aqui. Se eu estiver aqui no Brasil com dados de cidadãos europeus, eu tenho que responder a GDPR. Tá? E o mundo, mais agora, com essa nossa relação aí com Portugal, né, principalmente em empresas de tecnologia, muitas das quais estão atuando de forma conjunta, que lá é ótimo isso, né? Mostra uma iniciativa de internacionalização das nossas empresas, elas também têm que se preocupar com o GDPR. E o GDPR, apesar da LGPD ser baseado no GDPR, o GDPR tem muitas outras cláusulas e está num grau de maturidade muito maior relativo à fiscalização. Tá? Então, é uma preocupação constante. Eu acredito que sim, tá? A gente tem que ter essa questão em mente e tentar entender como é que estão aí os contratos internacionais regulando isso. E aí, presidente, entra um ponto que todo mundo, e eu acho que também nós devemos ser prólogos, né, é tentar forçar um pouco a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque a gente tem muita matéria pendente que precisa de um regulamento melhor, de detalhamento como essa questão, e que isso vai nos ajudar a entender melhor qual o grau de adequação que nossas empresas têm que adotarem. Né? Então, dizer, não, eu estou regulado, precisa só estar em território nacional, ou precisa só estar em território nacional, mas pode estar em outras localidades que o Brasil tem acordo. Ou, não, todo mundo que tiver lei de proteção de dados baseado na União Europeia, por exemplo, está adequado e os dados podem estar nesse local também. Né? Não há uma certeza ainda. A certeza é que a gente precisa da autoridade nacional para regular essa questão de maneira mais clara. Perfeito, Basílio. Foi bem colocado, porque nós estamos trabalhando muito com a nossa assessoria legislativa e junto com a FENAINFO também a nossa questão de participar da ANPD lá, através da FENAINFO, né, ter uma cadeira lá para poder fazer participar também da ANPD. Então, é bem relevante o que tu colocou também. Então, gente, eu queria agradecer muito a presença aí da doutora Simone, da doutora Elisiane e do Roberto por esse bate-papo. Foi um bate-papo que o CEPROGS buscou fazer realmente mais prático para que o empresário de TI possa entender um pouco mais na realidade dele o que a LGPD pode estar influenciando no seu negócio no futuro. Isso faz parte do modelo que o CEPROGS acredita de trazer informações de empresários para que os empresários possam entender e planejar os seus negócios no futuro com o menor risco possível e que possam ter um bom entendimento. E nós temos uma agendinha bem boa para as próximas semanas, só fazendo um lembrete rápido.
No dia 6/10, às 11 horas, nós teremos aí o evento Linha de Frente do CEPRORES, com os candidatos a prefeito Walter Naigostin e o vice João Carlos Diogo. No dia 8, às 11 horas, também teremos outra linha de frente com o candidato a prefeito José Fortunati e o André Secchini. No dia 8, às 18h30, teremos o Ensino Trends by CEPRORES com a palestra do professor Dr. Stanley Ló sobre o tema inteligência competitiva, que dados podemos coletar para analisar. E depois, na outra semana, também temos ainda mais candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, com o Gustavo Paim. E no dia 15, com linha de frente com a Manuela Dávila. Então, essa é a ideia que a gente vai ter para a gente poder estar passando para vocês aí uma informação com relação aos candidatos de Porto Alegre. E nas nossas regionais, nós também estaremos fazendo alguns eventos também com os candidatos a prefeito, onde a gente vai estar entregando aí as demandas do setor de TI como missão de representatividade do CEPRORES. Então, agradeço a todos a participação, muito obrigado também à parceria do Escritório Lamáquia de estar conversando conosco hoje aqui com a questão de LGPD. Então, bom final de semana para todos e que a gente possa aí ter um bom final de ano a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.